Shalom a todos, estamos em Parashat Terumah. Nossa Parashá fala sobre todos os utensílios que tinha no Mishkan. É claro, um utensílio, um dos mais importantes que tinha no Mishkan era o Aron, a Arca Sagrada, que era lá no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. E essa arca tinha lá dentro as tábuas. As segundas tábuas e também nos pedaços das primeiras tábuas. Em cima disso, tinha os cruvim. Parecia como se fosse ser humanos, como uma estátua de ser humanos. Os sábios falam que parecia como um bebê. Porque, ouvi uma explicação muito bonita, que Hashem fala, eu considero vocês como um bebê. Quer dizer, se vocês fazem uma coisa errada, não vou ficar muito bravo com vocês, porque como vocês são crianças, por isso que os cruvim tinha rosto de bebê. Mas vamos analisar os versículos um pouco. No versículo 16, claro, capítulo 25, versículo 16, depois está escrito que precisa fazer a arca, ונתתה אל אהרון את העדות אשר אתן אליך, e você precisa colocar dentro da arca a Torá, as tábuas dentro da arca, tudo bem. Depois, Pasuk 17, 18, fala que precisa ter uma tampa, chama kaporet. E em cima disso tinha cruvim. Esses cruvim, essa estátua que parecia como se fosse bebê. E aí está escrito que os cruvim, eles vão lá, como se fosse com as asas deles, acaba cobrindo essa kaporet. No Pasuk 20, o pnehem mishel achiv, e o rosto é na frente um do outro. Muito bem. Pasuk 21, vai lá repetindo, ve'el Aaron titen et ha'edut asher eten elecha. E dentro da arca você vai colocar a Torá. E Rashi pergunta por que está sendo repetido. No Pasuk 16 já falou que precisa colocar as tábuas da lei, a Torá dentro da arca. E Pasuk 21 está sendo repetido por quê? Rashi fala que quando a arca está sozinha, sem a tampa, aí coloca a Torá. E depois coloca a tampa em cima disso. É muito estranho. Está explicando que precisa primeiro colocar a Torá e depois a tampa. Claro que vai colocar a Torá e depois a tampa. Se ele colocar a tampa, não pode mais colocar a Torá. Qual é a ideia que Rashi quer ensinar para a gente? Então, podemos explicar que Rashi queria falar que não existe uma situação de arca com esses cruvim sem ter a Torá embaixo. Sem ter a Torá embaixo. Não pode existir isso. Por quê? Porque precisava, como se fosse, não existe uma situação de arca com cruvim se não tem a Torá dentro. Então, vamos explicar algumas explicações. Primeira explicação, mais simples, é que a gente sabe, falei cruvim, expliquei para vocês que é estátuas. A gente sabe que está escrito nos 10 mandamentos, não pode ter estátuas. Então, como poderia ter cruvim, estátuas, dentro do lugar mais sagrado? Isso é uma grande pergunta. Como pode ter isso? E a resposta é que não tem problema com estátua. Tem problema de fazer estátua que a Torá não mandou fazer. Se a Torá, Hashem te manda fazer, não tem problema com a estátua. Por isso que era muito importante. Uma coisa que aparecia, alguém poderia ver, tem estátua dentro do Kodesh HaKodashim. A gente tem estátuas? A resposta não é problema de estátua. Problema de fazer estátua que Hashem não mandou fazer. Mas esses cruvim, Hashem mandou fazer. Então não tem problema nenhum. Por isso precisa ter primeiro a Torá. Quer dizer, não é o principal se a estátua é boa ou não. Tudo depende da Torá que está embaixo. O que a Torá manda fazer? Se a Torá mandou fazer os cruvim, 100%. A Torá não mandou fazer, não pode fazer estátua. Então essa é a primeira explicação. Porque começa com Torá, com as tábuas, e depois pode ter a tampa com os cruvim. Segunda explicação, com
conta uma vez uma história, um aluno da famosa Yeshiva de Volozhin, ele casou, era um aluno que sabia muito Torá, e chegava muitas propostas para ser rabino de cidade lá na Europa. Então chegou a primeira proposta. Esse aluno, esse avrer, ele estudava o dia inteiro e quem sustentava ele era o sogro dele. Então foi para o sogro, fala: sogro, você me permite ir lá ser rabino da cidade? Falou: sogro, por favor, fica comigo, eu vou te dobrar o dinheiro que te dou todo mês. Segunda proposta, mesma resposta, eu vou te triplar. Não queria que deixar. Até que chegou uma proposta numa cidade muito grande. Esse aluno queria aceitar a proposta. Foi para o sogro: sogro, por favor, me permite ir. O sogro: não, eu vou te dar mais. Fala: por favor, sogro, até quando você vai sustentar a gente? Respondeu o sogro: você acha que eu sustento vocês? Você, com sua Torá, você sustenta meu negócio. Os Kruvim pareciam como seres humanos. A Torá embaixo. E o fundamento, o que sustenta. A Torá dá bênção. A Torá que dá vida. A Torá que sustenta. Alguém que tem mérito de sustentar alguém que estuda, ele acha: eu estou sustentando ele. Mas pitom, a Torá dessa pessoa que você está sustentando, ela que te dá a bênção. Ela que te dá a bracha. Então é isso que a gente está aprendendo. Isso é a segunda explicação. Terceira explicação. A gente sabe que quando Moshe Rabbeinu desceu com as tábuas, viu que o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, quebrou as tábuas. Os sábios falam por que ele quebrou as tábuas. É como se fosse um rei que noivou com uma mulher, fez lá um contrato de casamento. Depois do noivado, ela foi com outra pessoa. Ele queria matar ela. Chegou a pessoa que juntou ela, se chama Shatran, que juntou o rei com essa mulher. Falou: por favor, tenha piedade dela, não mata ela. Falou: como? Tem contrato. Aí essa pessoa, ele fala: o contrato está comigo, eu rasguei o contrato, não tem contrato. A mesma coisa, Moshe quebrou as tábuas para mostrar: não tem contrato. Então, o que quer dizer isso? Moshe Rabbeinu, ele fala: quem é mais importante é o Am Israel. A Torá foi dada para o Am Israel. Não é que existe o povo de Israel para cumprir a Torá, existe a Torá como presente para o povo de Israel para poder ter uma vida equilibrada, uma vida certa, uma vida de acordo com os códigos que a pessoa foi criado por Hashem, por o Criador Todo-Poderoso. Então isso, a Torá embaixo, quer dizer, tudo começa com a Torá. A Torá é dada para poder ajudar, sustentar o Am Israel. Esses Kruvim parecem como um ser humano. Ela está aqui para ajudar o Am Israel. Ela não está aqui. O Am Israel não é para a Torá é para o Am Israel. E muitas vezes os inimigos do povo de Israel, eles acham: o povo de Israel já pecou, Hashem não gosta mais deles. Eles não estão guardando a Torá, então Hashem eliminou eles. Não. Primeiro o amor é o Am Israel. Hashem gosta do Am Israel. Ele deu a Torá para ajudar o Am Israel. E a última resposta, a explicação é que muitas vezes dá para ver entre pessoas que podem ter brigas, coisas que têm a ver com a religião. Alguém quer cumprir mais os mitzvot, outro não. Aí tem uma briga entre elas. A gente poderia entender que podemos fazer. A Torá que está causando as brigas. O que posso fazer? Mas de verdade a gente sabe que não é isso. Brigas não acontecem por causa da religião. Brigas acontecem por causa de pessoas que são arrogantes, pessoas não sabem abrir mão. Tudo dá para resolver com um rabino, com uma terceira pessoa, dá para tudo resolver. Não é a Torá que causa uma briga. Isso que a gente aprende. A Torá era embaixo, em cima tinha os Kruvim. Esses Kruvim estão um pnei Mishlachiv, representa a união. A Torá, ela que traz união. A Torá não traz briga. Então, isso é essa explicação. 4 explicações. Primeira explicação,
A Torá que fala que pode fazer kruvim, estátuas, não tem problema com a estátua quando a Torá fala. Quando a Torá fala que não pode. Mas não tem problema com a estátua. Todo o ponto é seguir a ordem de Hashem. Por isso que a Torá era embaixo do kruvim. A Torá falou que dá para fazer a estátua. Segunda explicação, quem sustenta quem? A Torá que sustenta, que dá bênção para a pessoa. Não é a pessoa que paga para alguém que estuda, que é ele que sustenta ele. A terceira explicação é, antes a Torá vem para o Am Israel, como um presente para o Am Israel. Não é Am Israel presente para a Torá. A Torá somente é para nosso bem. E a quarta resposta, a Torá traz os kruvim, a união. A Torá não traz briga. Se tem briga, é por causa que as pessoas precisam trabalhar as características deles. Shabbat Shalom. Muito bom.